Graça e paz, meus irmãos. Mais uma vez é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Hoje é quarta-feira, hoje tem culto no lar, não é isso? A igreja no lar, maravilha. Esse tempo, eu creio que Deus está usando muito mesmo para a gente unir mais as famílias, não é verdade? Estou vendo todo mundo em casa, estou vendo os maridos ajudando as esposas. É, Ótimo, vamos em frente. A igreja não para, não. A igreja é isso mesmo, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês algo da palavra de Deus para edificar a sua vida, edificar a vida do seu grupo e também da sua família. Eu quero edificar a igreja no lar, tá bom? Não estamos nos reunindo na igreja, porém é, a palavra de Deus continua viva e forte nos nossos corações, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, antes de eu ler a palavra, tá? Eu quero ler o livro de Daniel com vocês, tá bom? Eu quero orar com vocês pedindo a bênção do Pai sobre sua vida, tá bom? Então, baixe sua cabeça, feche seu olho agora para a gente ter esta oração, tá bom? Pai, muito obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus forte, poderoso, um Deus que cuida de cada um de nós. E mesmo nessa situação crítica que estamos vivendo, Pai, nós sabemos que o Senhor está conosco. E isso, Pai, é o que nos basta. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Abençoa a, abençoa a igreja no lar, abençoa, Pai, as famílias e que o teu povo, Senhor, continue com o coração fervendo, ó Deus, de amor, de gratidão, ó Pai, a Ti. Pedimos agora por esse momento que estaremos meditando na Tua Palavra, que o Senhor nos ajude a entender cada vez mais aquilo que o Senhor deseja para nós. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Muito bom. Ó, abra aí o livro de Daniel, capítulo 3. Os irmãos que não estavam vindo na quarta-feira, vão lembrar, eu estou estudando nesses últimos meses várias histórias do Velho Testamento, mas de uma perspectiva diferente, tá bom? Nós já vimos várias histórias, os irmãos que vão na quarta-feira vão lembrar, falamos de Abraão, de Isaac, nós falamos do povo de Israel, falamos dos reis, de Davi, enfim. E eu falei também, há um tempo atrás, sobre dois profetas maiores. Eu falei sobre o grande Isaías e Jeremias, né? Semana passada eu passei para vocês, né, sobre Jonas. Aí já entra nos profetas menores. E quero falar sobre um outro profeta menor, que neste caso é Daniel, tá bom? Então abra sua Bíblia em Daniel capítulo número 3. Vocês vão lembrar muito bem da história, é uma história bem conhecida. Inclusive eu não vou ler toda a passagem, tá bom? Mas você pode olhar aí em Daniel capítulo número 3. Nós temos aquela história quando Nabucodonosor fez uma estátua muito grande e num determinado momento durante o dia as pessoas precisavam se dobrar reverenciando, né, aquela imagem. A imagem que Nabucodonosor construiu era uma imagem grande, era uma imagem mais ou menos de 27 metros de altura, era bem alto mesmo, tá? E mais ou menos uns 2,70 m de largura. Então, uma altura quase 27 metros e uma largura aproximadamente aí de uns 2,70 m mais ou menos aquela estátua, tá bom? Só que o que aconteceu? Os amigos de Daniel, eles se negaram. Falaram, olha, a gente não vai se dobrar a isso. Para você ter uma ideia, do capítulo 2 para o capítulo 3, se passaram aproximadamente uns 20 anos. Então tem esse espaço todo aí. Por isso que você vê
por exemplo, que no capítulo 2, né, o Daniel foi engrandecido, tudo pelo rei. E aí quando chega no capítulo 3 parece que nada aconteceu, mas é porque passaram-se muitos anos, pelo menos aí 20 anos, tá bom? Muito bem. Nós não sabemos exatamente onde Daniel estava neste momento, mas os seus três companheiros, Sadraque, Mesaque e Abednego, deveriam se dobrar adorando aquela imagem. E no capítulo 3, a partir do verso 15, que eu quero ler com vocês, por favor, acompanhem a sua Bíblia, tá? Daniel capítulo 3, verso 15 diz assim, aqui já os amigos de Daniel contestando tudo aquilo que o rei estava fazendo. Verso 15 assim, agora, estai dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não o adorardes, sofrereis no mesmo instante, lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? É Nabucodonosor falando isso, né? 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Bom, aqui está o ponto central da história. Se eles não se dobrassem, eles seriam mortos, não é isso? Seriam julgados. E eles então tomaram a atitude de não se dobrar ao rei. E eu aprendo aqui 3 lições importantes, tá? Quando nós passamos pelas nossas aflições, quando nós passamos pelas nossas dificuldades, nós temos que lembrar aqui dessas 3 pequenas lições aqui nessa história, tá bom? Primeira lição, nota aí, é a lição da presença. Os amigos de Daniel, eles estavam definidos, decididos a não se dobrar perante aquela imagem, porque eles sabiam da presença de Deus nas suas vidas. Irmãos, Deus está presente, seja nos momentos difíceis, nos momentos alegres, nos momentos de crise, que inclusive nós estamos enfrentando um grande momento de crise. Grave isso na sua mente. Deus está presente. Deus não está ausente. Deus não está longe. Deus não se esqueceu do que está acontecendo. Deus sabe, Deus conhece a nossa angústia. E é muito, mas muito importante entendermos sobre a presença de Deus. Se você for perceber, durante toda a história, a presença de Deus foi constante. Você pode lembrar no caso de Moisés, né? Moisés disse para Deus: Deus, se o Senhor não for conosco, não nos mande ir. Engraçado, né? Se não for conosco, a presença dele. E em muitas outras situações, você vê que a presença de Deus, ela é real, né? Então nós temos que crer, meus irmãos, nos nossos momentos de crise, de dificuldade, quando a nossa fé ela é desafiada, lembre-se o seguinte: Deus ele está conosco. Deus não nos abandonou. Estou vendo todo mundo muito preocupado com tudo que está acontecendo. As pessoas estão tensas, as pessoas estão em pânico. Mas, irmãos, a presença de Deus nos basta. Então, aqui, Sadraque, Mesaque e Abednego sabiam disso. Quando eu falo da presença de Deus, não é? Se você for lembrar, que a gente não vai ler agora, quando eles foram lançados
lá na fornalha, o rei falou, escuta aqui, nós não lançamos 3 homens? Ué, mas eu estou vendo 4 pessoas lá dentro. Quem é essa quarta pessoa que está ali com ela? Irmãos, era o próprio Deus ali junto de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Por isso que eu falo, a presença de Deus constante em nossa vida. Segundo lugar, segunda lição que aprendemos aqui é a lição do livramento. Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles falaram assim, olha rei, é o seguinte, eu não sei se Deus vai nos livrar dessa situação, tá? Porque veja bem, Deus pode nos livrar das situações ou Deus pode nos livrar nas situações. Perceberam? Neste caso aqui, Deus permitiu que eles passassem pela fornalha. Mas Deus os livrou dentro, foi na fornalha. Perceberam a diferença? No nosso caso, às vezes, nós também não queremos passar por certas dificuldades, certas crises. Mas não importa. Deus pode nos livrar dos problemas ou Deus pode nos livrar nos problemas. E é engraçado porque, independente se for dos ou nos problemas, Deus continua sendo o mesmo. Ele continua sendo aquele Deus forte, aquele Deus poderoso, aquele Deus que cuida dos seus filhos. Por isso, meus irmãos, vamos olhar para Deus nesse sentido. Se nós tivermos que passar pelas dificuldades, vamos passar. Mas tenha certeza que Ele estará nos livrando em meio aos problemas e às dificuldades da nossa vida. E por último, para encerrar, o verso 18 diz assim, eles falando para o rei, olha, eu não sei se Deus vai nos livrar disso, né? Verso 17. E 18 diz, se Ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Eu vejo aqui, meus irmãos, uma convicção sobre a pessoa de Deus, que é uma coisa incrível. Eles não duvidaram de Deus. Se Deus vai livrar ou não vai livrar, não importa. Mas, rei, fica sabendo que nós não vamos servir aos teus deuses. Nós não vamos nos dobrar àquilo que você quer da gente. Isso chama-se convicção. Isso chama-se conhecimento pleno de Deus. E é algo que falta muito para nós. Quando as coisas apertam, a gente duvida. A nossa convicção, ela vai lá para baixo. Irmãos, é hora de termos convicção sobre o cuidado que Deus tem sobre a nossa vida. É importante ter convicção da autoridade que Deus tem sobre este mundo. É preciso ter convicção de que Deus continua nos sustentando e nos mantendo em meio às nossas crises e tudo aquilo que nós enfrentamos. Tá bom? É isso que eu quero deixar para vocês. Nós aprendemos o quê? Aprendemos sobre a presença, sobre o livramento e sobre a convicção desses 3 jovens. Tá bom? Meu desejo é que você fique em paz, tá bom? Descanse nesse Deus que trabalha por nós. Deus está trabalhando por nós. Por isso, quando você for dormir, reclinar sua cabeça, recline com tranquilidade, com paz. Porque pode ter certeza que Deus ainda continua no controle de tudo aquilo que está acontecendo com a nossa vida. Tá bom? Deus te abençoe. No domingo a gente volta. No domingo a gente vai estar ouvindo a palavra de Deus. Hoje foi uma mensagem mais curta porque você está no culto de quarta-feira. E eu quero que você dedique também aí com o seu grupo um tempo em oração. Tá bom? Se precisar de alguma coisa, como eu já falei, passa lá no grupo. Pode perguntar pra gente. A gente vai estar junto com vocês. Tá bom? Deus te abençoe. Um grande abraço a todos vocês. E continue orando, tá bom? Por toda essa situação, continue orando também por nossa igreja.
Não esqueça, meus irmãos, faça a sua oferta, a sua contribuição, deposite na conta da igreja. Nós temos vários compromissos agora no começo do mês. Vamos precisar de recursos. Eu conto com sua ajuda, eu conto com seu apoio. Lembre-se, nós nunca contribuímos com nossas mãos. Nós contribuímos com o nosso coração. Deus te abençoe e um forte abraço, tá bom? Tchau.